No mundo de Chainsaw Man, humanos e demônios vivem juntos, porém as suas convivências não são as das mais amigáveis, já que os diabos, por terem uma certa fome de consumir carne humana, acabam que matando vários seres humanos. A humanidade, para impedir isso, decidiu criar uma organização para eliminar esses tais demônios. Órgão esse que ficou conhecido como os Devil Hunters. Entretanto, como os pobres seres humanos não tinham a força suficiente para enfrentar essas criaturas, os mesmos então decidiram se aliar a alguns demônios para derrotar outros. E eles fazem isso por meio dos contratos, que basicamente funciona com o diabo dando parte do seu poder a um determinado humano em troca de algo bem importante da sua vida, como a sua visão, por exemplo. Todavia, ao mesmo tempo que existia uma organização especializada e reconhecida pelo governo para eliminar os tais demônios, existia também aqueles que trabalhavam de maneira clandestina. E era nesse modo que Denji, o protagonista da nossa história, sobrevivia para não morrer de fome, já que o mesmo, por se tratar de um órfão, tinha que se virar nos empregos mais perigosos para conseguir alguma renda. Sem falar que o próprio, para piorar ainda mais a sua vida, tinha que pagar uma alta dívida que seu pai havia lhe deixado para os mafiosos da Yakuza. Porém, mesmo o jovem vivendo dessa forma, nem tudo era só espinhos na sua vida, visto que pouco depois de seu pai ter falecido, Denji acabou que conhecendo o seu amigo Pochita, que era o demônio da Serra Elétrica. O rapaz conheceu o diabinho após se deparar com a criatura quase morta, e quando ele o acha, o mesmo resolve oferecer um pouco do seu sangue para o demônio para ele se regenerar, em troca do mesmo o ajudar a sobreviver, o que Pochita, claro, acaba aceitando. Com isso, depois que ele socorre a criatura, Denji e Pochita, amantes da Yakuza, começam a caçar demônios juntos. E à medida que o protagonista passava o seu tempo nesse trabalho ao lado do seu bichinho, o jovem acabou criando um laço bem forte com seu parceiro, chegando o jovem a confessar para o seu então bichinho de estimação os seus maiores sonhos, que eram bem simples, diga-se de passagem, sendo um deles comer pelo menos 3 vezes ao dia, já que o mesmo era bem pobre, e o outro, quem sabe, de arrumar uma namorada. No entanto, antes que Denji pudesse realizar alguns desses seus sonhos, o jovem é pego em uma emboscada feita pela Yakuza, que estava sendo controlada pelo demônio zumbi, e acaba que sendo esquartejado junto com seu demônio. Porém, antes que o personagem se esvaziasse de vez até a sua tão temível morte, Pochita, que ainda estava com uma breve parte da sua consciência, resolve se fundir junto com o protagonista para salvar o jovem, com a condição apenas de que Denji, ao se tornar um com ele, realize todos os seus sonhos. Pochita então, ao realizar a fusão, faz Denji se recuperar dos seus ferimentos e torna o pobre do garoto em um híbrido demônio. Todavia, o personagem, ao ressurgir, não fica nada alegre com isso, já que o seu bichinho havia sumido. Dessa forma, ele decide descontar toda a sua raiva para com o demônio zumbi e também a Yakuza, massacrando ele e então os seus inimigos de uma maneira bem brutal com o poder da motosserra. E no mesmo tempo que isso acontecia, Makima é enviada a eliminar o demônio zumbi. Porém, quando ela chega no local onde o diabo se encontrava, a mesma percebe que alguém já tinha feito o seu trabalho, que no caso era Denji. Com isso, quando ela observa a proeza do rapaz e vê também que o jovem tinha um serra no seu corpo, a personagem, com um baita interesse por trás, decide ingressar o nosso protagonista na segurança pública, para a mesma ficar de olho nele. Denji, ao entrar na organização, não tem a das melhores recepções, visto que o rapaz, por se tratar de um meio demônio, sofria vários preconceitos dos outros caçadores, sem falar que 2 de suas colegas de trabalho até tentam matar o jovem. Porém, depois que o protagonista ajuda os seus parceiros na batalha contra o demônio da eternidade, o mesmo acaba que por ganhar deles as suas aceitações. No entanto, pouco antes que o personagem adquirisse esse respeito pelos outros caçadores, Denji recebe um pedido de Makima pra lá de perigoso, e ele era basicamente que o prota eliminasse o demônio pistola, que era o diabo mais temível daquele planeta, em troca dela realizar ao garoto qualquer desejo que ele quisesse, sendo até mesmo os mais pervertidos. Denji, ao ouvir a resposta, aceita ela alegremente e vai atrás do Gun Devil. Porém, ao mesmo tempo que o rapaz ia atrás desse demônio junto com a segurança pública, alguns membros da Yakuza também iam atrás do garoto para adquirir o seu poder.
sendo os mais poderosos o Katana Man e a jovem Sawatari. No entanto, como Makima estava protegendo Denji, os vilões não conseguiram eliminá-lo e acabaram sendo atuados pela segurança pública. Logo mais, após esses acontecimentos, temos o arco da Reze, e nele acontece mais uma vez uma tentativa de assassinato ao nosso protagonista. Porém, dessa vez, em vez de ele ser realizado pela Yakuza, ele é agora feito pela União Soviética, que envia uma híbrido demônio chamada Reze para eliminar o garoto ou revelar sua localização ao mundo, caso ela não conseguisse matá-lo. A jovem, ao receber a sua missão, vai atrás de Denji. E quando a mesma o acha, a moça, depois de mais de uma semana iludindo o rapaz com um pequeno romance, acaba travando um confronto com o mesmo. Entretanto, claro, como ela é a vilã, a própria acaba sendo derrotada. Todavia, mesmo perdendo, a jovem ainda consegue cumprir a sua missão, já que como a sua luta contra Denji inevitavelmente findou saindo na mídia mundial, a localização do Demônio Serra acabou sendo revelada. Com isso, vários assassinos do mundo inteiro foram atrás do coração de Denji, sendo os mais poderosos que começaram a procurar o prota, a caçadora chinesa Quanks e também o demônio Papai Noel da Alemanha. E aliás, esse último, diga-se de passagem, foi o que mais deu trabalho para o nosso protagonista, visto que o mesmo ou a mesma foi a única de fato dentre os assassinos que conseguiu capturar Denji. Já que no meio da luta que ela estava travando com toda a segurança pública, a personagem decidiu enviar por meio do Hell Devil o protagonista junto com outros caçadores que estavam perto dele em direção ao inferno. E ela faz isso pois a própria tinha feito um contrato com o Demônios das Trevas que estava lá para trocar Denji por um pouco do seu poder, já que a mesma tinha como ambição matar a Makima. O Diabo da Escuridão então, ao ver a sua encomenda chegar lá, cumpre os termos do contrato e dar um pouco do seu poder ao demônio do Papai Noel, que fica bem mais forte. No mesmo tempo, a galerinha que tinha ido junto de Denji para o inferno ficam bastante aterrorizados quando sentem a presença do Escuridão. Alguns deles, quando veem o diabo, até pensam em lutar. Porém, na velocidade da luz, o Demônio das Trevas, em uma cena bem brutal, diga-se de passagem, derrota todos os seus inimigos com uma extrema facilidade. E ainda chama Makima para ir até ele por meio de uma mensagem que ele fez com os braços dos seus oponentes. Makima, ao ouvir o chamado, aceita tranquilamente e vai em direção do inferno para recuperar o seu Serra. E quando ela chega lá, a jovem, como esperado, trava um combate com o Demônio da Escuridão. Porém, a luta dos dois, infelizmente para nós fãs, acaba não durando muito, pois Makima, já sabendo que não podia derrotar o demônio, decide apenas feri-lo temporariamente a fim de abrir uma brecha para ela fugir. E quando a mesma abre, a personagem decide controlar o demônio boneca que também havia sido enviado para o inferno, para o mesmo pedir ao Hell Devil enviar eles de volta para o planeta Terra em troca da vida dele. O demônio então, ao ouvir a petição, leva de volta Makima, Denji e os outros de volta para os seus mundos. E para a surpresa deles, quando eles chegam lá, o local onde eles retornam está um completo caos, visto que o Papai Noel, após receber um pouco da carne do Demônio da Escuridão, estava tocando o terror na cidade, transformando ela e inúmeros civis em marionetes. Porém, quando ela vê Makima retornando do inferno, a mesma resolve ir de encontro à personagem para eliminá-la. Todavia, quando elas se encontram, Makima, por estar muito debilitada do seu combate contra o Escuridão, decide dar a Denji um pouco do seu sangue para o mesmo lutar no seu lugar. O protagonista então, ao se recuperar, decide fazer esse favor para sua amada, e acaba cumprindo a petição com sucesso ele, vencendo o rapaz o confronto contra o Papai Noel de uma maneira bem épica. Logo mais, após esses acontecimentos, damos início ao arco do Demônio Controle, e nele, ainda no começo, Makima convoca o Esquadrão de Aki para a batalha final contra o Demônio Pistola, e quando ela os convoca, a mesma revela informações que eram desconhecidas pelo público, sendo uma delas que o Gun Devil já tinha sido derrotado há muito tempo e dividido entre várias nações, e que também, na verdade, a guerra em que ela estava os intimando era para disputar com os outros países a posse desse demônio, visto que a nação que mais adquirisse fragmentos dele seria a que iria dominar sobre todas as outras. Com
Com isso, Aki, Denji e Power, ao ouvirem a personagem, se preparam para a guerra. No entanto, faltando dia para a grande operação, os Estados Unidos, temendo os avanços do Japão, mais precisamente o da Makima, decide usar a sua porcentagem do Demônio Pistola para atacar a personagem primeiro. E eles fazem isso oferecendo um ano de toda a população americana para que o demônio realizasse esse assassinato em troca. O Pistola então, ao concordar com os termos, resolve ir atrás da jovem, e quando ele a encontra, um combate para lá de feroz entre os dois se inicia. Todavia, o duelo em que os dois personagens acabam travando acontece fora da tela, ou seja, não é mostrado para nós leitores. Entretanto, o que sabemos acerca dele é que Makima acaba derrotando o demônio na luta e que também o Pistola invade o corpo morto de Aki na tentativa de fugir. Porém, o que é mais importante nesse confronto é que nele é revelado para a gente que Makima, na realidade, é a principal vilã da série, e que a mesma se trata, na verdade, não de uma ser humana, e sim de um demônio, mais precisamente o do controle. E essa revelação acontece basicamente quando Makima controla Aki para morrer por ela, e também envia o mesmo já sobre posse do Gun Devil para que ele atacasse Denji. E ela faz isso com o propósito que o protagonista, após eliminar o seu chapa, ficasse bastante deprimido e despertasse o Chainsaw Man, o que quase aconteceu. No entanto, como a morte de seu amigo não foi o suficiente para ele soltar o demônio, Makima decide então, para quebrar ainda mais o psicológico do rapaz, eliminar também a sua parceira Power. Aí, meu caro, quando Denji viu sua irmãzinha morrer, ele não aguentou não, e acabou soltando dentro de si o demônio da serra elétrica. Mediante a isso então, com Makima agora conseguindo ter feito o Chainsaw Man despertar, a mesma resolve lutar com ele para dominá-lo. Todavia, pouco antes da personagem começar a invertir algum ataque para cima do demônio, é mostrado para a gente que a segurança pública, depois de tanto tempo, iniciou uma operação para eliminar a Makima. No entanto, como já era esperado, eles acabam falhando nisso. Dessa forma, eles decidem confiar no próprio Serra, que era um demônio, para vencer a personagem. Coisa essa, meus amigos, que depois de uma incrível batalha frenética e também várias reviravoltas de ambos os lados, o Chainsaw Man, ou seja, o Denji, acaba aqui conseguindo, matando o jovem de uma maneira bem engraçada, diga-se de passagem, a vilã da série, que mais tarde, depois de um certo tempo, acabou que reencarnando em um corpo de uma garotinha chamada Nayuta, que agora está a cuidados do nosso protagonista. Entretanto, algo que vale muito a pena ressaltar nesse vídeo e que vai acrescentar mais nesse resumo, é que pouco antes da batalha de Denji e Makima iniciar na trama, foi revelado para nós que o real motivo da jovem querer possuir o Chainsaw Man era pelo fato da mesma querer usar o poder do Serra de apagar os demônios da existência para ela criar um mundo melhor. No entanto, como foi dito pelas próprias palavras do Pochita no final do mangá, o mesmo diz que a personagem, enquanto cumpria o seu propósito, acabou que se perdendo nele. Com isso, Pochita decide pedir a Denji dentro de si que o personagem cuide dessa nova reencarnação do demônio do controle para que ele não se torne uma nova Makima. Sendo assim então, a primeira parte do mangá de Chainsaw Man finalmente termina, com Denji agora cuidando da nossa jovem Nayuta. Sem falar, claro, também que o jovem nessa segunda parte tem que cumprir uma promessa que ele fez com a sua amiga, visto que Power, antes de morrer, faz um contrato com Denji para que o mesmo encontrasse a próxima reencarnação dela e se tornasse amigo dela. Dessa forma então, se preparem amigos, pois essa segunda parte promete pra caramba. Com tudo isso dito, galera, finalmente terminamos o nosso vídeo. Se gostou dele, não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, pois aqui toda semana temos vídeos de Chainsaw Man. Então, se você curte esse mangá, saiba que esse canal é o melhor do Brasil quando o assunto se trata de Chainsaw Man. Meu nome é Jordan William e sem mais delongas eu vou ficando por aqui e eu espero que você nunca use drogas e até o próximo vídeo. Fui!